Bom dia, sétimo ano, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje vamos estar finalizando, né, o nosso livro 3, né? Eu esperava receber uma quantidade maior de devolução das atividades, mas fui pega de forma bem triste em relação a essa devolução, né? Que pouquíssimos alunos enviaram. Tá? Lembrando que eu sempre estou falando que vai estar gerando uma nota para vocês. Então, depois, não quero ninguém reclamando. A professora não me ajuda, que não sei o quê. Não tem como eu tirar nota da onde não tem nota, tá? Eu não tiro nota de ninguém. Tipo, o aluno tirou 8, eu não vou botar 7. Mas se os alunos entregam a atividade, a gente pode dar uma melhorada, né? Que é aquela nota que vai estar sendo somada na média de vocês em relação, igual vocês fizeram no bimestre passado, em relação ao simulado. Só que dessa vez está sendo revertido para as atividades devolvidas, né? E a maioria não enviou, infelizmente. Então, depois eu não quero reclamações posteriores. Por isso que eu estou deixando registrado aqui, para que depois, a professora não avisou. Não, toda aula eu falo, gente, atividade, gente, atividade, gente, atividade. E não fizeram, mas tranquilo. Gente, vamos lá na página 99, tá? Já que a página 98, começa do número 1, é um conteúdo específico de redação, tá bom? Assim que todo mundo tiver com o livro aberto, por favor, sinalizar para que a gente comece a nossa correção, tá? Podemos, gente? Pode. Sim. Então, vamos lá. Na número 2, né, da página 99, preencha as lacunas com a forma adequada das palavras para estabelecer a concordância nominal. Letra A. Ele bebeu apenas, pontinho, pontinho, xícara de café. Aí você vai concordar, tá? Aí com toda a oração. É meio ou meia? Meia. Meia, isso mesmo, tá? Não é meia de botar no pé, não. É a metade, tá? Letra B. Costumo ficar, pontinho, pontinho, irritada quando não bebo café de manhã. Meio ou meia? Meio. Meio. Isso aí, tá? Meio. Letra C. Conheço perdão. Letra C. Conheço pessoas que adicionam, pontinho, pontinho, colheres de açúcar para adoçar o café. Aí seria o quê? Muitas. Bastantes. Não, no caso, Cecília, tem que respeitar o que está dentro do parênteses, tá bom? Ali está no singular, e você teria que botar bastante ou bastantes, tá bom? Então, aí a letra C é bastante. Letra C, bastante. Perdão, bastantes, no plural, tá? Bastantes. Todo mundo? Sim. Depois, no final, gente, eu vou repetir de cada letra, tá? Para ver se vocês anotaram direitinho. Letra D. Fábio, Sexchuse, sei lá, deve gostar, pontinho, pontinho, de café. Qual seria? Bastante ou bastantes? Bastante. Isso aí, bastante. Letra E. Café é uma bebida, pontinho, pontinho, para quem tem insônia. Proibida. Proibida. Isso aí, proibida. Já na letra F, pontinho, pontinho, cautela para coar o café. Necessária. Necessário. 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 Letra G, pontinho, pontinho, entrada com comida e bebida na biblioteca. Proibida. Proibido. Porque não tem determinante na frente, tá? A mesma regrinha do necessário. Não tem um artigo ali, tá bom? H. Os funcionários, pontinho, pontinho, prepararam o café no escritório. Aí é como, gente? Mesmo. Mesmos, no singular. É aquele mesmo exemplo dos alunos, tá? Que conseguiram concluir. Letra I. Para uma criança preparar café pontinho, pontinho, a ajuda de um... Essencial. Necessário. Aí não Necessário. Isso aí, é necessária.
necessária. Aí não tem informação no parênteses, então poderia ter surgido alguma dúvida, mas vocês poderiam também ter perguntado, tá? Mas é necessária. Eu vou repetir toda a número 2, falando a letra e a resposta, para ver se todo mundo anotou direitinho, tá bom, gente? Número 2, letra A, meia. Letra B, meio. Letra C, bastantes. Letra D, bastante. Letra E, proibida. Letra F, necessário. Letra G, proibido. Letra H, mesmos. Letra I, necessária. Todo mundo? Sim. Número 3. Considere as possibilidades de concordância nominal e construa frases empregando as seguintes informações. Aí temos aí o Fábio, aquele sobrenome horroroso, estranho, né? Ensina, barra, idioma, barra, latim e italiano. Como que poderia ficar, gente? Quais seriam as possibilidades de concordância nominal nessa letra A? Yasmin colocou os idiomas latim e italiano. Aí não seria melhor latino? Eu coloquei Fábio, Sechuje, ai, meu Deus. Não precisa não. Vai, Fábio, pontinho, pontinho, ensina. Idiomas para as crianças, latim e italiano. Então, esse para crianças você incluiu, não é para incluir a palavra, tá? E só em relação à concordância mesmo. Aí poderia ser o artigo ou o próprio preposição, se caso tivesse necessidade, tá bom? Então, aqui pode ser o que a Yasmin colocou, os idiomas latim e italiano, tá? Ou seria o que a Giovana colocou, só que, Giovana, você teria que colocar o artigo antes do italiano, tá bom? Aí teria que ficar Fábio, esse nome dele aí, o sobrenome, ensina o idioma latim e o italiano, tá bom? Todo mundo entendeu? Oi. Eu coloquei latino e italiano, tem problema? Não. Só que aí você tem que escrever a frase toda, tá? Eu vou colocar aqui no chat. Diferente das meninas, eu coloquei latino. Isso, não tem problema não, tá certo. Foi o que até eu falei, que não ficaria melhor, tá? Eu vou colocar as duas formas que vocês poderiam estar fazendo a resposta. Porque ali está perguntando as possibilidades. Então, tem que colocar as duas, tá bom? Quem colocou uma e não colocou a outra, complementa. Seria esse, tá? Ou as finalizações. Constando o início também, tá bom? Tem que colocar os dois. Todo mundo? Sim. Já na letra B, as pessoas deveriam evitar usar barra, adjetivos barra, ruim e feio. Ficaria como? As pessoas deveriam evitar de usar adjetivos ruim e feio. Só essa possibilidade? As pessoas deveriam evitar usar os adjetivos ruim e feio. Isso aí, tá? Então aí, a mesma coisa aconteceu, tá, Cecília? A gente não vai incluir muita coisa. Você incluiu, acho que, duas palavrinhas. Só retirar essa palavrinha que eu vou colocar aqui no chat direitinho, tá? E Yasmin colocou, as pessoas deveriam evitar de usar... Oi? Eu coloquei a mesma coisa, eu coloquei as pessoas deveriam evitar de usar os adjetivos ruim e feio. Ah, tá, então desculpa, eu que entendi errado, tá, minha flor? Perdão. A Yasmin colocou, então, igualzinha a sua, também tá certa. A mesma coisa que aconteceu no primeiro.
tá? Você também vai ter só que incluir, no caso, todo mundo, que só colocou um, porque aí está pedindo as possibilidades. Então, tem que colocar todas. Então, aí tem duas possibilidades. Os adjetivos ruim e feio, ou o adjetivo ruim e o feio, tá? Então, eu vou colocar aqui só a outra que também tem que estar sendo inclusa aí na resposta de vocês, tá ok? Adjetivo. Ok. Ruim e o feio. Repete o que vem antes, tá, gente? Aí você vai colocar a frase, barra e a outra complementação. Que aí ficaria aqui, ó, com o determinante, o adjetivo ruim e o feio. Igual que nós fizemos na letrinha A. Todo mundo tá entendendo isso? Todo mundo tá entendendo? Cadê o povo, gente? Sim, professora. Eu tô aqui, eu só fui beber água, professora. Hã? Eu fui beber água. Ah, então tá bom. Mas conseguiu entender? Sim. Então tá ótimo. Gente, tem que beber água mesmo. Eu já tô bebendo já quase 1 litro hoje. Eu deixo sempre uma garrafinha aqui perto, tampada, né? Porque eu sou muito estabanada. Assim mesmo eu ainda acabo molhando alguma coisa. É sempre bom estar pertinho de vocês, uma água bem fresquinha. Gente, já no número 4, justifique a concordância efetuada nas frases que seguem. Então, ali está pedindo para justificar qual foi o motivo, né? Qual foi a regrinha ali que foi usada. Na letra A, eu até dei já um spoilerzinho, que ali está botando inclusa. A inclusa ali está concordando com quem, gente? Concorda com o substantivo, que seria qual? Gorjeta, tá? Todo mundo colocou isso na letra A? Sim, eu coloquei. Tá. Sim. Agora na letra B. Muito obrigada, agradeceu a moça ao garçom. Então aí, qual é a justificativa, gente? Qual é a explicação? Qual seria a regrinha? Obrigada, está concordando com a moça. Isso, e a moça seria o quê? Uma mulher. Aí eu obrigada, Classe gramatical. Sujeito. sujeito. Isso, sujeito seria a sintaxe. Gramatical é morfologia. Aí ela seria substantivo, tá bom? Tá concordando, obrigada, concorda com o substantivo moça. E quem botou concorda com a moça não precisa pagar, não. Aí bota entre parênteses, substantivo. Só para ficar todas as informações ali constando, tá bom, Yasmin? Tá bom, pode deixar. Tá ótimo. Todo mundo entendeu, gente? Sim. Sim. Então vamos lá. Letra C. Os documentos para a inscrição do concurso de poesia seguem anexos. Aí o anexo está concordando com quem? Documentos. E documentos é o quê? Sujeito. Substantivo. Sujeito seria a função dela na frase. Mas ali a gente está vendo a estrutura. Então é substantivo. Então vamos lá. Anexo, né? Tá concordando, concorda ali com o substantivo documentos. Letra D. O secretário municipal da Educação pediu que os orçamentos fossem enviados em anexo. Aí o em anexo concorda com quem? Orçamento? Não. Essa daí é uma pegadinha. Enviados? Oi? Enviados? Não. Secretário municipal? Não. Com a frase toda? Não! Eu desisto. Não, eu não ri porque você falou frase toda, não. Vamos lá. Inválido. É inválido? Não, como assim inválido? Não tá valendo? Não. Vamos lá. Aí, gente. Ué, você falou que estava no notebook?
Ô, Breno, você falou que estava no notebook, por isso que não tinha como mandar foto. Agora você está no telefone, não entendi nada, mas tá tudo bem. Gente, vamos lá. Em anexo, é uma ou é duas palavras? Uma, Ó, Duas. duas, duas. Quando é duas palavras é o quê, gente? Quando é duas Plural. palavras, é uma locução. Ali ele é em anexo é uma locução adverbial. Resposta. Em anexo é uma locução adverbial. Por isso, como é que se escreve por isso, gente? P-O-R, espaço, I-S-S-O. Isso aí. Por isso, é invariável. É invariável. Isso aí. Gente, quando vocês falam uma informação, a professora às vezes não lembra de tudo, mas eu lembro. Lembra que eu pedi as atividades? Ah, professora, eu tô no notebook. Ah, eu tô não sei aonde. Aí depois vem falar que o telefone tá 5%. Ué, tava no notebook ou tá no telefone? Não entendi. Ah, era invariável que você queria escrever, Giovana? Entendi. Pode ter sido o corretor. Show de bola, tá? Então, a palavra é o quê? Invariável, tá? Quando ela é invariável, ela não tem modificação, nem para o singular, nem para o plural, nem para o feminino, nem para o masculino. É uma única expressão, tá bom? Letra E. Participação em concursos é bom para o currículo. E aí? É bom, se eu não me engano, concorda com participação. Currículo. Eu tô aqui só como? Currículo. Não. Participação, pô. Oi? É participação, professora. Você tem que me dizer que é participação. Isso. Isso aí. A participação de vocês, né? Não da oração. Gente, mas tá valendo. É isso que é legal da aula. Porque só eu ficar falando aqui a resposta, a aula, além de ficar chata, o horário não passa, vocês não aprendem, não adianta nada. Entendeu? Quando a gente tem essa interação, aí a tia brinca, a tia dá uma dancinha, né? Fica panã, 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 chamando noticiário do telejornal, para poder o quê? Ficar uma aula meio que animada, né? Porque senão fica bem mais chato do que já é, porque a aula online, remota, é bem chato, pelo menos para mim, eu não gosto. Gente, a letra E, ali o termo é bom, ele tá como? No singular ou no plural? Singular. Isso, então quando está no singular, significa que ele está ali como? Ele é invariável. Aí a gente tem que ver por que ele está ali sendo invariável, para poder concordar. Porque ali, ó, concurso está no plural, o currículo está no singular, só que ali é bom, ele fica no invariável, porque, gente, o substantivo, ele não é precedido, né? Ele não está sendo identificado ali por uma determinação, por um determinante. Então, quando a Yasmin colocou ali participação em concurso é bom para o currículo, ali o termo da participação, ela não tem um determinante. Então, você não consegue identificá-lo, né? Então, por esse motivo, ele está ali como invariável, tá? Por quê? Quando o substantivo, identifiquem aí, quando o substantivo não é precedido de determinante. Todo mundo? Sim. Então, show. Vamos lá para a página 101, que é a senha de redação. Certo? Certo.
Sim, senhora. Número 5, número 101. Nossa, eu fiquei com o cabelo até mais branco agora, depois que Cecília me chamou de senhora, mas tá valendo, é isso aí, ó. Gente, número 5, associe as regras de acordo... associe as regras de concordância nominal às suas respectivas definições. Gente, na prova eu não pergunto regra. Eu quero saber se vocês sabem utilizar o que foi passado. Então, eu sempre uso ela o quê? Com base no texto, com base numa oração, com base numa frase. Então, esse tipo de pergunta não vai estar lá no meu teste, mas pode vir cair uma parecida, falando, ela está seguindo essa regra, então você vai estar ali colocando. Então, o livro, ele pede essas informações porque vocês têm que memorizar. Por que vocês têm que memorizar? Para que na hora que esteja pedindo lá na frase, ou que vocês estejam produzindo uma redação, vocês sabem utilizar de uma forma certa, correta. Porque às vezes, se você tira uma nota ruim, não é porque você escreveu uma palavra errada, mas sim a concordância verbal e nominal daquela frase está errada. Então, acaba destruindo praticamente tudo. E Yasmin foi como? Deu uma voadora e já deu toda a resposta. Vamos só ver. Eu botei lá em cima também, professor. E desculpa, peraí. Porque eu estava olhando para a câmera, gente. Ai, gente, é muito ruim. Tem que ficar olhando para essa bolinha aqui, eu não vejo o chat. Tá, Maria Paula colocou, Giovana colocou e Yasmin colocou. Todo mundo fez como? Deu tudo voadora. Tu colocou aqui no chat também, ô Cecília? Não vi. Ah, tá. Chegou agora. Então tá bom, gente. Também Vamos... quando está lenta. Ah, acontece. Quando a gente mais precisa, ela é aquela que funciona de forma bem vagarosa, né? Bem quase parando. Eu não tive que reiniciar hoje mais cedo, então, assim, é complicado, né? Tava aqui usando, dando aula no outro colégio também. E na hora que eu fui entrar no de vocês, deu problema. Acontece, tá? Então, vamos lá, gente. A resposta correta fica assim. As palavras obrigado, incluso e anexo, elas se adequam ao quê? A última, tá? Por serem adjetivos, essas palavras são variáveis e, por isso, concordam com o substantivo a que se referem. Eu vou falar assim, que eu acho que fica melhor, e depois eu dou a ordem certinha, tá bom? Já a letra B, as palavras meio, mesmo, bastante, caro, barato e só, quando se referem a um substantivo, ela é o quê, gente? É a terceira opção, tá? Essas palavras concordam com o substantivo. Já na letra C, as palavras meio, mesmo, bastante, caro, barato e só, quando se referem a um adjetivo ou a um verbo, olha a importância de você saber o que é um substantivo, que toda aula eu pergunto. Qual a diferença do adjetivo, qual é a definição para você saber o que é, e o que é um verbo. Porque aí, se você não sabe, você acaba marcando aqui a opção errada. Na letra C, é a primeira, tá? Essas palavras ficam o quê? Invariáveis, tá? Ela não vai estar mudando, nem em relação ao gênero, nem em relação ao número. A letra D, expressões com o verbo ser mais adjetivo, em que o substantivo é acompanhado de determinante. É a penúltima, tá? O adjetivo da expressão concorda com o substantivo. Já a letra E, de escola, expressões com o verbo ser mais adjetivo, em que o substantivo não é acompanhado de determinante. É a segunda. O adjetivo da expressão fica invariável. Letra F, dois ou mais adjetivos modificando o mesmo substantivo. É qual, gente? É a quarta opção. É o substantivo vai para o plural e omite-se, né, o artigo diante dos adjetivos, ou fica no singular e emprega-se o artigo antes de cada adjetivo. Então, gente, a ordem correta. Parabéns para quem colocou, parabéns para quem tentou fazer. Se errou uma ou outra, é assim mesmo, porque a gente só erra se a gente tenta fazer.
Se a gente não tenta fazer, a gente apenas copia, então acaba, às vezes, na maioria das vezes, não aprendendo nada, porque está só apenas copiando, tá? Então, a resposta é certinha. Vamos lá. Letra C, letra E, letra B, letra F, letra D de dado e letra A. Todo mundo conseguiu acompanhar? Sim. Já a número 6, gente, Sim. a número 6 é para vocês elaborarem um exemplo de cada uma dessas concordâncias. Eu observei que algumas pessoas não fizeram essa atividade e mandaram para mim, e algumas fizeram de algumas. Essa daqui é pessoal, tá? Aí você pode fazer, e se quiser mandar para eu dar uma olhadinha, é só mandar lá no privado, né? Lembrando do nosso horário de aula, que eu vou dar aquela avaliada e olhando, tá? Quem já enviou as atividades como atividade concluída não tem essa necessidade. Vamos continuar lá agora em relação à revisão, né? Entre aspas, que eu não gosto de utilizar esse termo, porque não é para estudar só essas páginas que nós vamos fazer a correção agora, e sim é para estudar tudo, tá? Então vamos lá para a página 38. Eu cheguei a corrigir já ela, gente? Acho que não, né? Corrigir, página 38? Dá uma olhadinha aí, ver se está respondida. Não corrigiu não, professor. Não, né? Então vamos lá, gente. Aqui, quando a gente bota a concordância verbal, né, regra geral, expressões partitivas seguidas de palavra no plural, quantidade aproximada seguida de numeral e substantivo, nomes próprios no plural, porcentagem seguida de substantivo, pronome relativo que, pronome relativo quem, sujeito composto anteposto ao verbo, sujeito composto posposto ao verbo, sujeito constituído de pessoas gramaticais diferentes, núcleo do sujeito ligados por ou. Gente, aqui eu dei essas explicações todas pelos slides, né? E também tem no livro de vocês, tá? Então vamos lá para as respostas. Se alguém tiver feito e quiser falar, também pode, tá? Porque a interação e a participação de vocês é o mais importante. Como eu tinha dito já minutos atrás, eu só ficar falando a resposta não é válido, tá? Então aí não acrescenta nada. Vocês apenas vão ficar sendo copiadores, né? Vai virar aquele filme chamado O Homem que Copiava, né? O Homem que Copia, alguma coisa assim. Então não é válido, tá? Então sempre tem que fazer as atividades. Até porque vocês tiveram 50 minutos, tá bom? Senão eu vou ter que começar a ficar na nossa aula ao vivo sempre com a câmera ligada, vocês com a câmera ligada, e fazendo exercício na aula normal, tá? Eu não deixo assim, porque eu acho que fica mais fácil vocês fazerem em casa tranquilo, né? E qualquer dúvida, sinalizar lá no Zap. Mas não fazer atividade é bem complicado, tá bom? Eu sei, Maria. Vamos lá, gente. Concordância verbal. Regra geral. Alguém quer falar? Não tem importância. O importante é que você tentou fazer. Ai, meu Deus, vou tentar. O sujeito sempre refere-se à reflexão verbal. Assim, o verbo concorda com o núcleo do sujeito em pessoa. Na primeira pessoa, segunda e terceira. E o número, ou o número, por singular ou plural. Acertou. Parabéns, tá? Nossa, parabéns. Quem não fez, coloquem aí. Concorda com o núcleo do sujeito. Concorda com o núcleo do sujeito em pessoa. Aí pode ser primeira, segunda ou terceira pessoa. E em número, que aí significa o quê? No singular ou no plural. Ok? Todo mundo? Professor, você tá na regra geral, não tá? Isso. Regra geral. A segunda casinha, né, de baixo. Expressões partitivas seguidas de palavra no plural. Alguém fez? Eu fiz. Fala. Quando o sujeito for expressão partitiva, a maioria de, parte de, uma porção de, a maior parte de, grande número de,
metade de, seguindo de palavras no plural, o verbo ficará no singular, destacando o conjunto ou expressão, ou no plural, destacando os elementos do conjunto. Parabéns, certinho, tá? Botou bem completinha. Parabéns, tá? Para quem não fez, gente, eu não estou repetindo o que é o verbo, porque é concordância verbal, então nós estamos falando do verbo, tá bom? Então, na segunda, ficará no singular ou no plural, tá? Ficará no singular ou no plural. Maria Paula, não apaga a sua tá bem mais completinha, tá? Você pegou a regra na íntegra. Ficará no singular ou no plural. Posso para a terceira? Pode. Terceira, quantidade aproximada seguida de numeral e substantivo. Fica como, gente? Alguém fez? Eu de novo. Fala. Quando o sujeito é formado por expressões que indicam quantidade aproximada, cerca de, perto de, mais de, menos de, seguida de numeral e substantivo. O verbo concorda com o substantivo. Parabéns. Quem não fez, coloca. Concorda com o substantivo. Concorda com o substantivo. Estão conseguindo copiar, gente? Sim. A próxima, nomes próprios no plural. Eu. Fala. Quando o sujeito é representado por um nome próprio no plural, o verbo concorda com o artigo que o antecede. Se o artigo estiver no singular, ou se não houver o artigo, o verbo ficará no singular. Perfeito. Para quem não fez, coloque. Concorda com o artigo. Concorda com o artigo que o antecede. Que o antecede. Ponto e vírgula na mesma linha com letra minúscula. Se não houver, esse houver é com H, o artigo, vírgula, o verbo ficará no singular. O verbo ficará no singular. Próximo. Porcentagens seguidas de substantivo. Eu fiz essa, professor. Fala, Cecília. Não tá saindo som. Eu esqueci o microfone desligado. Tá aprendendo comigo, né? Desliga o microfone e esquece de ligar. Fala, minha flor. Ela saiu. É. Ah, mais alguém fez? Eu. Fala. Quando o sujeito é formado por uma expressão que indica porcentagem seguida de um substantivo, o verbo concorda com o substantivo. Perfeito. Mais alguém? Para quem não fez, coloque aí. Costuma concordar com o substantivo. Tona, aqui você ia falar. Ah, não, quem caiu foi... Não, quem está perguntando é o Caio, né? Caio, eu tô no porcentagem seguida de substantivo. Aí a resposta é: costuma concordar com o substantivo. A próxima. Pronome relativo que. Isso mesmo, Yasmin. Concorda com o antecedente do pronome. Concorda com o antecedente do pronome. Próximo. Pronome relativo quem?
Quando o sujeito é pronome relativo quem, o verbo concorda com o antecedente do pronome ou fica na terceira pessoa do singular. Perfeito, Yasmin. No caso ali, resposta para quem não fez. Concorda com o antecedente do pronome ou fica na terceira pessoa do singular? Minha internet caiu. Imaginei. Nós estamos no pronome relativo quem, tá? Anota aí, depois você pega o restante, tá bom, minha flor? Resposta da pronome relativo quem? Concorda com o antecedente do pronome ou fica na terceira pessoa do singular? Ou fica na terceira pessoa do singular? Sujeito composto, anteposto ao verbo, gente. Alguém fez? Eu fiz. Fala. Eu fiz. Posso falar? Pode. Quando o sujeito composto estiver antes do verbo, este sempre ficará no plural. Maria, mesma coisa? Só que eu botei mais um pouquinho. Depois Fala. do plural, eu botei. Se o sujeito composto estiver proposto ao verbo, este pode ir para o plural ou concordar com o núcleo mais próximo. Essa parte já seria da de baixo, tá? Não teria necessidade de colocar. Sim. Tá? Agora, se eu estivesse perguntando qual é a diferença do anteposto e do posposto, aí tá perfeita. Aí é só apagar aquele finalzinho, tá bom, Maria? Mas o restante tá perfeito. Então, vamos lá. A resposta do quadrinho, sujeito, composto, anteposto ao verbo, fica. O sujeito ficará no plural. O sujeito ficará no plural. O de baixo, sujeito, composto, posposto ao verbo. Alguém fez? Se o sujeito composto estiver proposto ao verbo, este pode ir para o plural ou concordar com o núcleo mais próximo. Certo, é posposto, tá bom? Vê se você escreveu direitinho. Posposto. Gente, para quem não fez, a resposta é: o sujeito pode ir para o plural ou concordar com o núcleo mais próximo. Com o núcleo mais próximo. Penúltimo. Sujeito constituído de pessoas gramaticais diferentes. Professora, eu fiz. Fala. A concordância com o sujeito formado por pessoas diferentes obedecerá o seguinte esquema. A primeira pessoa prevalece sobre a segunda, que por sua vez prevalece sobre a terceira. Exatamente. Mais alguém? Eu botei a mesma coisa. Ótimo, parabéns. Para quem não fez, coloque aí. A primeira pessoa. Aí você vai escrever assim, ó. Botar no chat. Eu estava escrevendo também, professora. Oi, Quer que amor? eu bote? Eu estava escrevendo também no chat, quer? Não, só vou botar o jeito que é para escrever primeira pessoa. Ah, eu coloquei que estava no livro, eu estava escrevendo no chat. Ah, tá. É para colocar assim, tá? Igual eu coloquei no chat. A primeira pessoa prevalece sobre a segunda pessoa, vírgula, que prevalece sobre a terceira. Que prevalece sobre a terceira. Todo mundo? Sim. Último. Núcleo do sujeito ligados por ou. Eu fiz. Fala. Se os núcleos do sujeito estiverem unidos por ou, o verbo ficará no singular ou no plural, de acordo com o valor semático da conjugação, que pode ter sentido de adição ou de exclusão.
Isso mesmo, tá? Só verifica se você escreveu direitinho. Semântico, com acento circunflexo no A, e conjunção, tá ok? Então, vou repetir para quem não fez. Ficará no singular, no caso o verbo, né? Ficará no singular, se o valor semântico, da conjunção. Show de bola, Yasmin. Tranquilo. É que a hora do nervosismo tem um trava-língua, tem problema não, tá bom, Maria? Da conjunção for de exclusão, ou, vírgula, ou no plural, vírgula, ou no plural, vírgula, caso o sentido da conjunção seja de adição, Página 66. Página 66. Só um minutinho, gente, que eu fui mexer aqui na página e acabei saindo. Só um minutinho, tá carregando a página. Aqui embaixo, concordância especial do verbo ser. O verbo ser concorda sempre com a pessoa quando, pontinho, pontinho. Fala. Quando o sujeito ou predicativo for representado por um substantivo que indica a pessoa. Perfeito. Fez a frase, não? Fiz. Fala. Adolescente. Não. Meu vício eram as redes sociais. Não, meus vícios eram as redes sociais. Tá. Os exemplos, depois você manda para eu dar uma olhadinha para ver se tá certinho, tá bom, minha flor? Pra gente não atrasar muita aula, mas aí eu olho. Pode ser? Tá. Tá. Então, vamos lá. As definição, Maria, perfeito, tá? O sujeito, para quem não fez, o sujeito ou predicativo for representado por um substantivo que indica pessoa. No quadro de baixo, o verbo ser concordará preferencialmente no plural quando... Alguém? Eu fiz. Fala. Só que eu botei a resposta bem grande. Quase que não deu. Tive até Pode que... falar. Quando o sujeito ou predicativo for representado por um substantivo que não indica a pessoa e um estiver no singular e outro no plural, o verbo ser concordará preferencialmente no plural. Perfeito. Ficou certinha, tá? Botou bem completinha, tá perfeito. Para quem não fez, a resposta é mesmo que a Maria, eu só vou falar de forma mais pausada. O sujeito ou predicativo for representado por um substantivo que indica
pessoa, vírgula, e um estiver no singular e o outro no plural. No último quadrinho do lado esquerdo, o verbo ser sempre concordará com o pronome pessoal quando Quando o sujeito ou predicativo for um pronome pessoal, o verbo ser sempre concorda com o pronome. perfeito. Para quem não fez, resposta. O sujeito ou predicativo são representados por pronome pessoal. No quadro ao lado, o verbo ser concordará com o predicativo quando alguém? Essa aí eu não consegui encontrar. Tá. Aí a resposta é quando, né, os pronomes... Oi, Yasmin. Eu fiz. Fala. Peraí, rapidinho. O verbo ser concorda com o predicativo, pois nesse caso ele é impessoal, ou seja, a oração não apresenta sujeito. Eu acredito Mas aí, que quais seriam os pronomes? Quais seriam ali as palavras? Porque quando ele diz ali do predicativo, aí está sendo repetida a mesma informação. Vê se você consegue achar. eu peguei no livro, na verdade, aqui na página 53. 53? Aham. Aonde? Qual parte? Na indicação de horas, distâncias e datas. Ah, tá. Não, ele é no de cima, tá? Ele é no primeiro quadrinho Ah, dos sim. pronomes, tá? Tá Então, bom. vamos lá. Resposta certinha. O verbo ser concordará com o predicativo quando... Aí, coloquem aí. Os pronomes tudo, isso, isto, aquilo, funcionarem como sujeito. Quando funcionarem como sujeito. Todo mundo? Sim. A aula depois fica gravada, disponível lá no canal do YouTube e na plataforma também, tá? Se alguém perdeu alguma coisa, depois é só assistir novamente. No próximo quadrinho, o verbo ser ficará invariável Quando o sujeito for formado por expressões como é muito, é pouco, é suficiente, é bastante, etc., indicando quantidade. O verbo fica invariável. perfeito, isso mesmo, tá? Então, resposta do segundo, do lado direito, é nas expressões é muito, vírgula, é pouco, vírgula, é suficiente, vírgula, é bastante, etc. Depois do etc, gente, vocês vão colocar um nome, porque vocês estão abreviando, não é um ponto final, tá? Indicando quantidade. Esse indicando é com letra minúscula, porque está dando ideia de continuidade da frase. Indicando quantidade. Todo mundo? Sim, O próximo. O verbo ser concordará com o predicativo. pois nesse caso ele é impessoal, ou seja, a oração não apresenta sujeito. Mas quando que acontece isso? Aí seria aquilo que a Yasmin colocou, tá? Aí vamos lá, resposta completa. Só complementa aí, tá bom, Maria? Na indicação de horas,
na indicação de horas, vírgula, distância, vírgula, distância, e datas, vírgula, pois, nesse caso, ele é impessoal, vírgula, ou seja, vírgula, a oração não apresenta sujeito. Último da página 66 do lado direito. O verbo ser admite duas construções. Eu não fiz essa. Tá. Resposta. Nas indicações referentes a dia do mês. Página 88. Página 88. Concordância nominal, regra geral. Alguém fez? Eu. Fala. As palavras que se associam ao substantivo concordam com ele em gênero, masculino e feminino, ou em número, singular e plural. Parabéns, Maria. Isso mesmo, tá? Então, para quem não fez, coloque aí. Toda palavra variável, vírgula, associada ao substantivo, vírgula, deve ser flexionada para concordar com ele. Lá no finalzinho só, temos aí 4 quadrinhos em relação ao único adjetivo antes de vários substantivos, né, que é o título principal, que é subdividido em 2, se o adjetivo é adjunto adnominal e se o adjetivo é predicativo do sujeito. No primeiro quadrinho, o que alguém fez? Chegou a fazer? Eu. Fala. Quando o adjetivo está depois do substantivo, ele pode concordar com o substantivo mais próximo ou no plural, com todos os substantivos. Você, no caso, acabou misturando as duas informações, tá, Maria? Mas valeu pela tentativa. Eu estou muito feliz que eu não estou aqui falando sozinha, tá? Deve estar dando para ver que eu estou bem chateada, mas tá bom, tá valendo. Vamos lá. Vai participar da aula. Se não participar, pode deixar que eu vou puxar a orelha dessa turma todinha para participar da sua aula. Tá bom, obrigada. É todos os professores também, né? Porque é Sim. sacanagem. Eu sou Eu preparada. também estou aqui, professora. Mas eu tô falando Eu falo sozinha, as coisas ninguém tá que eu falando. Ah, entendi. Tamo junto. Eu vou falar uma coisa que eu não fiz. É verdade, tá certíssima. Por isso que eu tô falando sozinha, entendeu? Porque a maioria não fez, não foi só você. A maioria não fez, tá? Não tô brigando com um aluno específico, eu tô chateada com a turma no total, tá? Então vamos lá. Eu espero que estejam copiando pelo menos, porque isso vai ser importante para a realização da prova de vocês, tá? Vamos lá. Onde eu tô dando aula ao vivo?
No primeiro quadrinho, o adjetivo só pode concordar com o substantivo mais próximo. O adjetivo só pode concordar com o substantivo mais próximo. Professora, eu me perdi um pouco. Que página a senhora tá? 88. Tá bom, obrigada. Nada, só a parte final, tá? No segundo quadrinho, se o adjetivo é predicativo do sujeito, aí a resposta é: o adjetivo pode concordar, o adjetivo pode concordar com o substantivo mais próximo ou com todos os substantivos. No quadro ao lado, temos aí o título, né, que é um único adjetivo depois de vários substantivos, que também é subdividido por dois. Se o adjetivo é adjunto adnominal, qual é a resposta? Alguém fez? Então, anotem a resposta aí. Fala, Yasmin. Esse eu não, infelizmente. Ok. Vamos lá, resposta, gente. Anotem aí, por favor. O adjetivo pode concordar o adjetivo pode concordar só um minutinho, gente. Vamos aí para o segundo quadradinho, vou repetir. O adjetivo pode concordar com o substantivo mais próximo ou com todos eles. Professora, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Professora, o que foi? Vamos ao último quadradinho. Todo mundo pegou do terceiro? Sim, professora. Ou quer que eu repita? Último quadrinho. O adjetivo tem que concordar com todos os substantivos. Página 104. Concordância nominal 2. Primeiro quadrinho. Palavras obrigado, incluso e anexo. Resposta. Eu fiz, professora. Fala. Nesse caso, as palavras todas concordam com o substantivo. Repete, Maria, por favor. Neste caso, as palavras todas concordam com o substantivo. Só complementa que é a que se referem, tá bom?
Vamos lá, vou repetir o primeiro. Por funcionarem como adjetivos, essas palavras são variáveis e concordam com o substantivo a que se referem. Segundo quadrinho, expressão em anexo. Eu fiz. Fala. A expressão em anexo é uma locução adverbial, por isso é invariável. Ela expressa, no exemplo, o modo pelo qual algo é enviado. Parabéns, Maria. Isso mesmo, tá? Para quem não fez, escrevam aí, por favor. Essa expressão funciona como locução adverbial, vírgula. Por isso é invariável. Terceiro quadrinho. Palavras meio, bastante, bastante, caro, barato e só, acompanhando um substantivo, é o que, gente? Fez alguém? Resposta. Essas palavras concordam com ele? Caraca, professor, eu passei retinho dessa resposta no livro. Só que eu falei assim, velho, eu acho que não é. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou deixar em branco. Aí, ai, que ódio. Aham. Vamos lá, o próximo. Palavras meio, bastante, bastante, caro, caro e só acompanhado de um adjetivo ou um verbo, ficaria qual? Como, gente? Essa eu também não achei. Tá. Essas aqui estão nessa última correção que nós fizemos, tá, gente? Das alternativas, da letra, da página que antecede. Então, anotem aí. Quando se referem a um adjetivo ou a um verbo. Professora, você foi para a última? Não, tô na quarta. Ah, tá. Quando se referem a um adjetivo ou a um verbo, vírgula. Funcionam como advérbio. Vírgula. Por isso são invariáveis. A quinta agora. Expressões com o verbo ser mais adjetivo. Eu fiz, mas eu não sei se está certo. Tá bom, fala. Expressões como esta, é bom, é proibido, é necessário, etc., geralmente são acompanhadas de um substantivo e a reflexão ou não de forma adjetiva que nelas ocorre depende da presença ou da ausência de um determinado junto ao substantivo. Determinante, tá? Tá, professora, eu vou corrigir aqui. Tá bom, mas tá certinha, tá, amor? Tá perfeita. Então vamos lá, para quem não fez, no caso das expressões bom, no caso utilizando o verbo ser, né? Que é bom, é proibido e é necessário, concorda com o substantivo. Professora, Oi? eu percebi uma coisa. Na maioria, quando a gente vai de parte da concordância nominal, o verbo ser sempre tá lá. Normalmente sim, não bota sempre assim, normalmente, tá? Porque pode ser que não apareça. Enfim, Tá? tá lá. Então vamos lá, gente. As expressões é bom, é proibido e é necessário concorda com o substantivo
se estiver precedido de um determinante. De um determinante. E fica invariável, se o substantivo apresentar-se sem um determinante. Sem um determinante. Último. Mais um pouquinho. 2 ou mais adjetivos modificando o mesmo substantivo. Alguém fez? Ainda não. Não terminou a aula ainda não, tá? Você está terminando a correção. Eu fiz, professora, pode falar? Pode. Quando um único substantivo é modificado por 2 ou mais adjetivos, há 2 possibilidades de concordância. Primeira, o substantivo vai para o plural e omite-se o artigo diante do adjetivo. Segunda, o substantivo fica no singular e emprega-se o artigo antes de cada adjetivo. Isso mesmo, parabéns, tá? Só para ficar registrado para quem não fez, coloquem aí, o substantivo vai para o plural, o substantivo vai para o plural e omite-se o artigo diante dos adjetivos ou fica no singular e emprega-se o artigo antes de cada adjetivo. Antes de cada adjetivo. Todo mundo? Sim, professora, já botamos aqui. Tá, vou fazer aqui a chamada para a gente terminar nossa aula. Número 1, Alan. 2, Beatriz Ferrari. Se não responder, não tem como validar a presença, tá? 3, Breno. Ele ficou, né, até a bateria do notebook ou do celular ter caído, não sei. Tá, mas aí ficou boa parte da aula. Caio. Cássio. Cecília. Presente. Davi. Presente. Giovana. Heloísa. Isabel. Giovana, marquei sua presença, tá? João Vitor. Letícia. Presente. Luane. Também ficou bastante tempo, deve ter caído a conexão. Nada, né, Flor? Lucas. Presente. Manuela. Presente. Maria professor. Eduarda. Marquei, Flor. Maria Eduarda. Maria Paula. Presente, professora. Moisés.
Moisés, Milena, Neemias, Presente. Rafael, também estava conectado, deve ter dado algum probleminha na internet. Sara, Yasmin, Presente, professora. Ellen. Gente, bom final de semana, boa prova semana que vem. Façam com atenção, tenham cuidado, estudem, tá? Beijos. Bom final de semana. Tchau, professora. Tá, meus amores? Maravilhosa, tá? Tchau. Beijão. Tchau, professora. Beijo, professora. Beijo, Tchau. meus